teórica de vocês. Vai ser bem rápido, certo? Fiquem tranquilos. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Liguem o áudio, porque quando eu começar a apresentação, eu não vou mais conseguir ver o chat do Meet. Aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper. No final, a gente vai fazer 3 questõezinhas, certo? Licença, o teu microfone tá mutado. Pronto. Então, para a gente começar a falar sobre adaptação celular, a gente precisa entender o conceito de adaptação celular. E é justamente esse processo que a célula vai sofrer mediante qualquer fator agressor. Então, uma célula normal, ela pode sofrer uma lesão, uma adaptação ou uma degeneração. A degeneração é nada mais nada menos que o acúmulo de substâncias dentro daquela célula. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Já o processo de adaptação são os processos que correspondem à hiperplasia, à hipertrofia, à atrofia e até mesmo à metaplasia. E tudo isso pode gerar também um processo de displasia, que não é o tópico da aula, mas vocês devem ter também visto nas aulas teóricas. E a lesão, o que ela pode ser? Ela pode ser tanto uma lesão reversível, que a célula volta ao seu estado de normalidade, ou uma lesão irreversível, que vai resultar tanto em necrose, apoptose ou até mesmo a autofagia dessa célula. Então, a lesão irreversível é nada mais nada Com menos que licença, é porque o áudio ficou muito ruim, teu áudio. É como se tu estivesse assim bem longe do microfone. Eu acho que é porque a janela tá aberta, só um minutinho. Pronto, agora no final melhorou, quando tu pediu um minutinho. Então, a lesão irreversível é a morte da célula, a adaptação é a resposta a um estímulo anormal, qualquer que seja ele, e a degeneração é o acúmulo de substâncias dentro do citoplasma. Então, a lesão celular adaptativa, ela pode ser de intensidade variável, de elevada intensidade, que vai causar no tecido uma resposta que pode gerar em necrose celular ou em apoptose celular, e uma lesão de baixa intensidade, que ela pode ser contínua e causa um mecanismo de adaptação celular. Então, isso vai requerer no tecido que ele tenha um nível de resistência maior, como, por exemplo, uma pessoa que fuma. Então, o epitélio respiratório, ele não era acostumado com aquelas alterações, era mais simples, e ele pode se tornando, por exemplo, estratificado. Então, aqui está um resuminho para vocês. Hiperplasia é o aumento do número das células, mas elas não mudam de tamanho, elas continuam do mesmo tamanho. Hipertrofia é o aumento do tamanho das células, elas vão se tornar maiores, mas em número elas ainda continuam iguais. A atrofia, que é a diminuição do tamanho da célula, e a metaplasia, que é quando eu altero o tipo celular. Não quer dizer que eu não posso ter a associação entre várias dessas coisas. Eu posso sim, o tecido ele pode sofrer várias dessas mudanças. E a primeira que a gente vai começar é a hiperplasia, que corresponde ao aumento do número de células em um tecido ou órgão. E o que é que vai gerar isso, né? A gente pode ter o comprometimento de tecidos em locais que eles podem se multiplicar. Ou seja, não são todas as células do corpo humano capazes de sofrerem esse processo de hiperplasia. Ele vai acontecer em células que a gente chama de lábeis, ou estáveis, como, por exemplo, glândulas, tecidos mucosos, no fígado. E um exemplo bem importante que ele até coloca na aula de vocês, o professor, é sobre justamente a parte do transplante celular, quando a gente tem o processo de regeneração, quando a gente doa uma parte desse órgão. A hiperplasia, ela pode ser hormonal ou compensatória no que diz respeito à hiperplasia fisiológica. Hormonal é quando o tecido ele aumenta de acordo com o estímulo hormonal. Por exemplo, na gravidez, nós temos uma bomba de hormônios, né, progestágenos e afins, que vão levar o tecido granular mamário a se multiplicar. Então, isso é uma hiperplasia fisiológica, para que a gente tenha a produção de leite materno para alimentar o bebê. E o do útero gravídico é a mesma coisa. O útero gravídico ele precisa se multiplicar e ele precisa aumentar de tamanho, justamente para ele comportar todo o desenvolvimento do feto. Dentro da hiperplasia fisiológica, a gente também tem a hiperplasia compensatória, que ela segue uma perda de massa tecidual, que foi aquilo que eu tinha falado para vocês no início
do fígado. Justamente isso, o transplante hepático, quando a gente faz uma hepatectomia parcial, para compensar aquele mecanismo de perda de massa tecidual, ele começa a ter uma hiperplasia das células, mas isso é um processo fisiológico, é um processo esperado para aquele acontecimento tecidual. Então, aqui a gente tem na hiperplasia hormonal, ó, à direita, vocês estão vendo o mousezinho, né? À direita, a gente tem uma hiperplasia de células lactacionais. Então, vocês conseguem ver que o número de células do lado direito é muito maior que o número de células do lado esquerdo. Uma outra diferença que vocês conseguem ver que dentre essas células a gente tem uma substância, certo? Então, à esquerda a gente tem um tecido normal e à direita a hiperplasia lactacional. Número de células bem maiores, além disso, elas têm um volume maior porque elas estão preenchidas pelo leite. A hiperplasia compensatória, falando mais um pouco sobre ela, que vai ocorrer quando se tem perda de uma parte do órgão e o restante tenta compensar essa perda, como, por exemplo, o fígado. E como é que isso vai acontecer? Eu tenho uma ativação de diversos fatores do crescimento. Fator de ativação nuclear kappa B, transdutor do sinal de ativação de transcrição e vários genes, o P53 e outras ciclinas. Todos esses fatores de crescimento são produzidos por células remanescentes que resistiram àquela lesão tecidual. Então, após esse processo de lesão, elas vão passar por um processo inflamatório, vão estimular a fagocitose para retirar aquele tecido, entre aspas, morto que foi danificado, e isso vai aumentar vários fatores estimulantes para que se tenha essa compensação da massa que foi perdida. Até aqui, tudo bem? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar e podem ligar o áudio. A nossa segunda parte na hiperplasia corresponde à hiperplasia patológica. É uma patologia, não é mais esperado como na fisiológica. Ela ocorre por um estímulo excessivo ao fator de crescimento, e isso pode ser resultante de quê? Traumas contínuos de baixa intensidade ou algum outro fator hiperestimulador, como, por exemplo, se eu hiperestimular o TGF, os fatores de crescimento teciduais, é óbvio que eu vou ter uma hiperplasia patológica, certo? E isso pode gerar, por exemplo, queloides, os traumas contínuos de baixa intensidade podem gerar, por exemplo, calos no pé, e eu já falei aqui para vocês o estimulado da rede de fatores de crescimento teciduais. Usualmente, ela é causada também por um excesso de hormônios ou fatores do crescimento que eu já tinha pontuado. Hiperplasia endometrial. Mulheres na pós-menopausa, elas podem ter essa hiperplasia endometrial. Homens mais jovens podem ter hiperplasia prostática benigna. Quando eu tenho alteração na tireoide, eu posso ter bócio adenomatoso. Mas, se eu corrigir esse estímulo hormonal, se eu corrigir esse estímulo de fator de crescimento tecidual, elas tendem a regredir. Mas qual é o grande problema da hiperplasia patológica? Elas aumentam o risco de malignidade. A hiperplasia, ela é uma multiplicação de células. Ela não pode ser chamada de câncer, mas ela predispõe ao câncer. Elas devem ser diagnosticadas precocemente porque elas são um fator de risco por câncer. Então, por exemplo, hiperplasia endometrial em pacientes ali mais velhas tem que ser diagnosticada de maneira precoce, para que não se tenha um aumento do risco, por exemplo, de câncer de endométrio, certo? Então, aqui, para vocês verem, né, a gente tem à esquerda um endométrio normal, eu tenho glândulas, tudo bonitinho, bem justapostas, bem arrumadinhas, mas à esquerda eu já tenho hiperplasia endometrial. Veja quantas glândulas à direita aqui, na verdade, eu tenho. Então, várias células que estão aqui de maneira patológica. É um aumento do número de glândulas. Quanto mais fator de tecido eu tenho, maior vai ser essa multiplicação. E quanto maior a multiplicação, maior o risco de câncer. Aqui, nesse caso da hiperplasia endometrial, a gente tem um superestímulo do estrógeno. Deixa eu só aceitar aqui outras pessoas. O nosso segundo caso seria uma hiperplasia prostática benigna, né? Assim,
não necessariamente benigna, mas uma hiperplasia prostática. A esquerda tem uma próstata normal, que também tem glândulas, o estroma prostático bem delimitado, mas à direita eu tenho um aumento no número de glândulas. Isso também é comum a partir dos 40 anos de idade. Essas glândulas, além de elas estarem aumentadas, o grande problema da hiperplasia prostática é que ela não corresponde a um fator de risco para o câncer de próstata, certo? A hiperplasia do homem é diferente desse caso da mulher. Enquanto a hiperplasia endometrial ela predispõe ao câncer de endométrio, a hiperplasia prostática benigna, ela é benigna. Ela não predispõe ao câncer de próstata. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar da hiperplasia, ela não é câncer, mas ela pode ser um solo fértil para que o câncer se instaure. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a hiperplasia, um resumo, né? O fator de crescimento é um estímulo que vai induzir várias vias diferentes para que essa célula ela se adapte àquele estímulo e ela cresça, certo? Ela vai hiperplasiar, eu vou ter várias células ali se multiplicando. Então, toda vida que eu tenho um estímulo, a célula vai estar ali guardadinha, ela tecnicamente iria ficar aguentando aquela lesão ali, aquela injúria dela, mas em algum momento ela vai começar a querer se adaptar. E aí, como é que ela vai se adaptar? Ela vai ter esses fatores de crescimento e aí vão levar uma replicação celular. Então, isso vai gerar um aumento do número de células. E se eu não tenho nada mais, nada menos que fatores de crescimento, não tem como essa hiperplasia acontecer. Então, qual é a chave patológica da hiperplasia? São os fatores de crescimento que induzem a replicação celular. De hiperplasia, tudo bem? Tudo certo. Vamos agora para a hipertrofia. Então, a hipertrofia é o aumento do número das células. Ela é muito exemplificada no tecido muscular. Quanto mais a gente vai para a academia, mais hipertrofiado ficam os nossos músculos. E tecnicamente, né, a hipertrofia ela é condicionada a esse determinado estresse tecidual, porque quanto maior for a demanda desse estresse, quanto maior for a demanda funcional de um tecido, mais hipertrofiado ele será. O estímulo hormonal ou fatores de crescimento, eles também podem ter atuação aqui. A célula ela vai ter mais proteínas e mais organelas, ou seja, ela vai ser maior. É mais evidente em células que a gente chama de permanentes, como, por exemplo, o coração, que tem ali o seu músculo, o miocárdio. Ela também pode ser fisiológica ou patológica, da mesma forma que a hiperplasia. Então, o que é a hiperplasia fisiológica? A hiperplasia fisiológica é decorrente do aumento da carga que aquele tecido sofre. Então, ela leva a um aumento da função daquele órgão. Fisiológico é quando a função do tecido ainda é preservada. Ficou aqui uma palavrinha errada, mas eu posso ajeitar para vocês depois. O que acontece? O músculo, quando ele está hipertrofiado, é uma hipertrofia fisiológica, mas a função do músculo ainda está preservada. O útero gravídico, quando ele vai crescendo, ele sofre tanto uma hiperplasia quanto uma hipertrofia, mas é uma hipertrofia também fisiológica, porque a sua função ainda está preservada. E só para a gente finalizar essa parte de hipertrofia fisiológica, ocorre quando eu tenho um aumento da carga de esforço de maneira intermitente, que vai resultar no aumento da função daquele órgão. Por exemplo, o fisiculturismo, eu falei da academia, a hipertrofia cardíaca do atleta, porque o atleta ele tem um metabolismo diferente. E, por fim, o útero gravídico. Já a hipertrofia patológica, ela vai decorrer do aumento da carga também do esforço, porém, ela tem função da perda do órgão. A fisiológica não tem. O melhor exemplo daqui é o coração de um hipertenso, porque ele é constantemente submetido a um estresse para vencer altas pós-cargas. Ou seja, o sangue ele precisa sair porque a pressão de saída após carga é tão alta que ele precisa estar hipertrofiado para vencer esse aumento pressórico. Então, aqui eu tenho um aumento da carga do esforço de maneira constante, que vai resultar tardiamente em uma perda da função do órgão, como, por exemplo, a cardiopatia hipertensiva, e a gente também tem a miocardiopatia hipertrófica, que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui a gente tem um paciente hipertenso já há 35 anos,
e ele apresentou uma perda súbita de consciência com evolução para parada cardiorrespiratória. Ele faleceu, foram fazer a autópsia dele e viram que o coração dele tinha 550 gramas. Quando a gente vê aqui, ó, eu sei que ficou um pouco... Opa! Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Desculpa, gente. Aqui. Pronto. Sei que tá um pouquinho desfocado, mas olha, os miócitos normais, eles são células mais fininhas. Quando a gente faz a biópsia nesse coração hipertrófico, veja como elas estão mais aumentadas. Isso é decorrente, né, dessa hipertensão a longo prazo. O músculo ele teve que hipertrofiar para vencer. A hipertrofia cardíaca, ela vai aumentar o risco de infarto nesse paciente, de insuficiência cardíaca quando o coração não está funcionando mais, e de morte súbita, certo? Qual é o grande problema dentro da hipertrofia patológica? Porque nesse caso do coração, a hipertrofia patológica, ela é uma resposta, como eu já tinha falado para vocês, do coração a uma sobrecarga de trabalho crônica. Então, por exemplo, a pressão alta, eu tenho que vencer a pós-carga, então eu vou hipertrofiar. Nesse processo, as células do coração, elas vão aumentar de tamanho para que possa suportar esse esforço extra que o coração tem que fazer. Mas qual é o problema? Ela não melhora a função cardíaca. Ela piora a função cardíaca a longo prazo. Então, resumindo, a hipertrofia patológica do coração, ela vai aumentar, mas ao mesmo tempo ela vai diminuir o espaço de sangue. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas olha o tamanho desse espacinho minúsculo que a gente vai colocar o sangue do paciente. Muito pouco. Então, por que isso acontece? Porque a hipertrofia, conforme ela vai acontecendo, ela começa a obstruir as câmaras do coração. Então, isso gera para a gente uma menor capacidade do coração de bombear esse sangue, certo? Uma outra coisa também que acontece aqui é a alteração do retorno venoso. Então, o paciente ele pode ter edema, a pressão nos vasos fica aumentada, eu posso ter piora da minha hipertensão, retenção de líquidos, redução da pressão osmótica. Então, o paciente ele fica todo edemaciado. E isso vai gerar o que a gente chama de acúmulo nos tecidos, que é justamente o edema. As consequências disso, né? Então, só para a gente entender que vendo a aula de vocês, eu vi que ele colocou várias coisas sobre alterações hemodinâmicas, enfim. A hipertrofia cardíaca patológica é isso que eu falei. As células cardíacas precisam vencer uma pressão, mas eu tenho uma alteração hemodinâmica. O coração, ele não consegue ter esse retorno venoso eficaz, porque ele é incapaz de bombear sangue de forma eficiente, então ele vai promover um acúmulo de sangue nas veias, aumentando a pressão hidrostática nos vasos, principalmente nas extremidades, como as pernas. Então, por isso que a gente tem o edema. Esse edema, ele é decorrente desse aumento da pressão hidrostática. Por quê? Não tem o retorno venoso do coração. Então, consequentemente, ele vai ficar retido ali nas pernas e aí o paciente fica todo edemaciado, certo? Eu sei que essa parte parece ser um pouco confusa. Eu vou mandar um outro materialzinho para vocês, todo digitado, que aí vocês podem ler também. Até aqui da hipertrofia patológica, vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo. A gente vai agora para a nossa terceira... Opa, alguém quer perguntar? Ótimo. A gente vai agora para a atrofia. Então, a atrofia corresponde à redução do tamanho celular. Geralmente, a atrofia ela caminha junto com a hipoplasia, que é a redução do número de células. Quando se tem um processo de atrofia, eu tenho uma diminuição da funcionalidade daquela célula. Então, consequentemente, eu tenho diminuição da síntese proteica e um aumento da degradação de proteínas e constituintes celulares. Por isso que ela fica pequena. Ela pode ser fisiológica ou patológica.
A atrofia fisiológica, ela é comum durante o processo de embriogênese. Na embriogênese, eu vou formar estruturas que elas vão precisar sofrer apoptose. Mas e a patológica? O principal exemplo é o desuso. Por exemplo, músculo em pacientes acamados, músculo em pacientes que estão com a perna engessada durante um mês. Quando se tira o gesso, está lá super fino, porque o músculo atrofiou. Pacientes acamados, a sarcopenia do idoso, atrofia, certo? Cadeirantes, tudo isso. A gente também pode ter a atrofia patológica por perda de estimulação endócrina. No hipogonadismo, eu tenho pouca testosterona, então, consequentemente, o meu testículo ele pode ser menor. O pênis do homem pode ser pouco desenvolvido, justamente pela falta do hormônio. Uma outra consideração ainda na atrofia patológica é relacionada à diminuição do fluxo sanguíneo. Por exemplo, pacientes tabagistas que fumam durante longos períodos de tempo. A gente pode ter uma alteração na vascularização que cursa com uma atrofia cerebral. E essa atrofia cerebral se manifesta de que forma? Demência. Pressão mecânica insuficiente, pacientes ali que estão acamados e ficam deitadinhos só de um lado, a gente pode ter atrofia por isso. E a perda do estímulo endócrino que eu falei para vocês, as alterações hormonais, certo? A gente precisa também lembrar que uma diminuição do fluxo sanguíneo abrupta, ela não é suficiente para causar uma atrofia patológica. A atrofia patológica, ela é gradual. Então, é um fluxo sanguíneo que ele vai se reduzindo ao longo do tempo, certo? Então, só para a gente amarrar esse conhecimento de atrofia. A atrofia, ela resulta da diminuição de síntese proteica e do aumento da degradação dessas proteínas. No processo de envelhecimento, eu também tenho a diminuição de alguns fatores do crescimento. E aí, esses fatores do crescimento, eles vão alterar proteínas, como, por exemplo, o colágeno. Então, com o passar da idade, por isso que a nossa pele ela vai ficando mais seca, mais atrófica, com menos camadas. A gente vê a nossa vovó ali, chega, a gente consegue ver que a pele dela não tem todas as camadas, assim, visivelmente todas as camadas que a gente olha na nossa. Por quê? Porque ela está atrófica. Ela tem pouco colágeno, as células estão reduzidas. Oi, Letícia, pode falar. Só uma pergunta. Então, quando a gente tem atrofia muscular, vamos supor, eu passei um mês sem ir pra academia. Aí essa atrofia muscular que eu vou ter, ela é patológica? Não é que ela é patológica, ela é pelo desuso, certo? Mas ela sim se enquadra no processo de patológico, digamos assim, Tá certo, obrigada. certo? Mas só para a gente lembrar, né? A atrofia patológica ela pode ser por desuso, por falta de hormônios, por defeito na vascularização e por pressão insuficiente, certo? Tecnicamente, entre aspas, é patológica pelo nome, mas querendo ou não, para você jovem, talvez não acarretaria nenhum esforço, né? Assim, nenhuma questão maléfica, entre aspas, que você volta para a academia e tá tudo certo. Entendi, obrigada. Por nada. Aí aqui vamos entender um pouquinho, certo? A atrofia, ela também pode ser por denervação. O que é isso? Eu tive uma lesão nervosa, alterei a inervação de uma parte do meu músculo, então, querendo ou não, eu posso deixar de usar aquelas fibras musculares, eu posso deixar de recrutar aquelas fibras musculares no meu movimento. E o que vai acontecer se eu não estou usando elas? Elas vão atrofiar. Vocês estão vendo aqui embaixo, onde eu estou passando a setinha do mouse, fibras musculares bem redondinhas, delimitadas, bem grandes, mas por uma lesão de denervação, ou seja, eu perdi a inervação dessa área muscular, elas começam a diminuir de tamanho. E esse processo é a atrofia. Fibras de volume reduzido, elas atrofiaram. Um outro exemplo que a gente vê aqui é o cérebro, né? Então, a gente tem do lado esquerdo aqui um cérebro normal, com giros e sulcos. A gente consegue ver que eles estão mais uniformes, mas quando eu vou para a direita, esses giros e sulcos eles estão maiores, estão mais largos. Isso
também é associado a um processo de atrofia. Quanto maior largo o sulco, quanto maior for os giros, consequentemente, isso aqui diz para mim que eu tenho uma pouca vascularização, eu posso ter atrofia cerebral e, consequentemente, eu posso ter também a associação com síndromes demenciais. Bom, já passamos pela hiperplasia, pela atrofia e já passamos também pela hipertrofia. Agora a gente vai para os acúmulos intracelulares, que lá no início da aula eu falei para vocês que também era conhecido como degenerações. Os acúmulos intracelulares, eles vão se formar quando eu tenho algum transtorno metabólico que vai resultar no acúmulo excessivo de algum substrato. Ou a célula vai passar por um transtorno metabólico que vai resultar na redução da capacidade dela de metabolizar um determinado substrato. De maneira geral, independente se é o aumento excessivo de alguma coisa ou a redução da metabolização de outra coisa, de maneira geral, a gente tem um acúmulo intracelular de quantidades anormais de substâncias, que podem ser inofensivas ou causar alguma repercussão para o organismo. Eu posso acumular água e ter degeneração hidrópica. Eu posso acumular pó de carvão. Eu posso acumular triglicerídeos e ter a esteatose. A gente conhece a esteatose hepática. Eu posso ter acúmulo de colesterol e ter aterosclerose nos vasos. Eu posso acumular carboidratos. E eu posso acumular pigmentos. Quando a gente pensa no acúmulo intracelular, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser de constituintes celulares normais ou de substâncias anormais. Constituintes celulares normais são substâncias que existem dentro da nossa célula, mas elas vão se acumular em excesso. Água, lipídios, proteínas. E o exemplo daqui é o acúmulo de gordura dentro dos hepatócitos, que a gente conhece como esteatose hepática. Se não tem relação com álcool, a gente chama de esteatose hepática não alcoólica, certo? Além disso, os acúmulos intracelulares também podem ser de substâncias anormais. E ele pode ter um processo exógeno, quando eu consumo alguma coisa que se acumula dentro das minhas células porque eu não consigo metabolizar, ou endógeno, quando eu tenho uma produção aumentada de alguma coisa dentro do meu corpo que vai gerar o acúmulo de substâncias. Exógeno, mercúrio que está no peixe. Poxa, a gente não metaboliza o mercúrio, então ele começa a se acumular dentro das minhas células. Produto de síntese de proteínas do metabolismo anormal, como, por exemplo, proteínas anormais que se acumulam dentro das nossas células, que às vezes são por predisposição de alguma mutação genética. Aqui, a gente tem o processo de aterosclerose. Então, é um paciente que aqui ele fez uma necropsia devido a um infarto, e a gente vê as artérias dele com várias placas amareladas. E aí, a gente tem uma semioclusão desse lúmen. E aí, vamos para a histologia. Então, eu tenho um vaso com uma parede bem espessada, eu tenho diversas placas, cristais, deposição de colágeno. Isso aqui diz para mim que o tecido ele está diferente porque dentro das células eu tenho alguma coisa se acumulando. Então, eu tenho uma parede mais espessa, restrição do lúmen vascular, deposição de colágeno pelo processo de cicatrização, degeneração com acúmulo de colesterol. Degeneração é a mesma coisa que acúmulo intracelular, certo? Mais uma vez aqui, a gente faz a histologia dessas células e a gente encontra o que se chama de células espumosas. O que são essas células espumosas? São células que dentro delas eu tenho cristais de colesterol, certo? Eu tenho deposição de colesterol nas células, porque os macrófagos, eles vão tentar ali e vão recrutar, tentar digerir aquele colesterol, mas eles não conseguem, e ele acaba acumulando esse colesterol. E isso, qual é o grande problema? Uma resposta inflamatória crônica que vai gerar a deposição de colágeno na parede das artérias e, consequentemente, a gente pode ter a oclusão do lúmen vascular. Adria, Oi? tu pode me dar um exemplo de acúmulo que não seja danoso? Porque lá no primeiro slide tu botou que pode ser ou não, né? Aham.
Entendi. Nesse momento eu ainda não tenho, mas até o final eu resgato em alguma parte da memória e já eu te falo, certo? Tá certo, é Se só eu não porque te eu tinha responder, entendido. oi, pode falar. Certo, é só porque eu tinha entendido que o fato de acumular necessariamente seria danoso. Certo. Pois a gente já tira essa tua dúvida. Certo? Ok, Eu acho que, por exemplo, o glicogênio no fígado talvez seja um acúmulo não danoso. Não sei. Gente, eu agora não sei responder, mas por mim não tem problema. Eu posso perguntar para o doutor André ou para o doutor Galberlânio, certo? tá Mas certo. eu acho que nem sempre. Mas eu já tiro essa dúvida com vocês. É a Ivna, né? Pronto. Eu vou Isso. continuar aqui, mas se eu não responder até o final, aí você pode me perguntar que eu respondo. Viu? Eu dou um jeito de procurar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Até aqui, tudo bem, né? A gente ia para esse segundo exemplo aqui. A gente também pode ter a degeneração hidrópica, que é quando a gente tem um acúmulo de água dentro das células. Então, a célula fica bem mais inchada, certo? Durante a Covid, se usou vários medicamentos que podiam cursar com isso, cloroquina, ivermectina. Então, as células que eram para ser desse jeito, elas começavam a ficar tumefeitas, cheias de água. E qual o grande problema disso? Isso gera uma cardiotoxicidade, certo? Bom, a gente passou já agora pelo processo de degeneração, tem a dúvida da Ivne, que eu ainda vou ver, e a gente tem agora as calcificações patológicas. Calcificação patológica é um depósito anormal de sais de cálcio, certo? Que podem ser combinadas com pequenas quantidades de ferro, magnésio e outros minerais que estão ali dentro do citoplasma. Mas, para a gente entender o patológico, a gente precisa entender o normal. E qual é o processo de calcificação normal? Ele é dividido em 3 fases. A gente tem um processo de iniciação nas mitocôndrias, com o acúmulo de sais nas mitocôndrias, por algum motivo, o metabolismo normal da célula. Esses sais nas mitocôndrias, eles vão sofrer um processo de transposição. E eles vão se acumular ali na membrana celular. Na fase 3, esses sais que sofreram a transposição e estavam na membrana, eles vão se propagar. Então, eles vão se juntar e formar cristais de hidroxiapatita. Isso é um processo de calcificação normal de um tecido. Porém, a calcificação, ela também pode ser patológica. E ela pode ser distrófica ou metastática. A calcificação distrófica, ela vai acontecer em tecidos mortos ou que estão morrendo. Por exemplo, um paciente com tuberculose, quando a gente tem o bacilo nos ápices dos pulmões, ele vai destruir o parênquima pulmonar em algum momento. E aí, a gente vai ter um processo de calcificação distrófica. Mas os níveis séricos de cálcio, eles vão estar ali normais. É um processo normal da lesão celular, em que a mitocôndria lesada, ela não vai ter mais a capacidade de armazenar o cálcio e liberar os cristais de cálcio no citoplasma da célula. Então, isso vai levar a uma interrupção da fase do ciclo normal, que vai gerar uma calcificação anômala na superfície das membranas das mitocôndrias. E isso vai gerar condições bem delimitadas, como se fosse calcificação dos tumores. A gente consegue ver os granulomas calcificados no raio-x de uma tuberculose já um pouco mais avançada, por exemplo. A gente tem também o desenvolvimento de aterosclerose. A aterosclerose, ela é a calcificação daquelas células que eu tinha falado para vocês, que estão cheias de colesterol. Mas isso é um processo distrófico. Mas e a calcificação metastática? Como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer em tecidos normais, mas que por algum distúrbio do metabolismo do cálcio, como a hipercalcemia, ele vai acontecer. Então, os tecidos mais afetados podem ser mucosa gástrica, rins, pulmões, artérias sistêmicas, alterações pulmonares nas veias, e ela é promovida por vários mecanismos que eu vou explicar para vocês. Mas uma coisa importante de se lembrar é que na metastática eu tenho hipercalcemia. Na calcificação dismórfica, eu não tenho alteração do metabolismo do cálcio, certo? Na metastática, o que vai acontecer? A calcificação ela é promovida pelos seguintes mecanismos. Eu tenho perda de ácido, ou seja, a acidose no meio ela vai favorecer
a deposição de cálcio nos tecidos. Eu posso ter também uma alcalinização do meio, porque ambientes alcalinos facilitam a deposição dos cristais de cálcio. Depósitos amorfos, porque um tecido amorfo, ou seja, sem forma, ele é mais propenso à calcificação. E juntando tudo isso, esses depósitos, eles têm a tendência do cálcio a se precipitar em condições de alcalinidade, levando a formações de cristais de cálcio em locais predispostos. Ou seja, eu tenho alguma alteração no meu meio, por alteração do pH, por alteração do tecido, depósitos amorfos, e juntamente com uma condição que perturba o metabolismo do cálcio. Então, eu tenho fatores teciduais que permitem, junto com a hipercalcemia, essa calcificação metastática, certo? Seguindo agora, a gente tem a metaplasia. A metaplasia é muito importante vocês entenderem. É a mudança de um tipo celular por outro tipo. Por quê? Porque um determinado tecido, ele precisa agora suportar um estresse que ele não estava preparado. Eu tenho uma reprogramação celular. A metaplasia, ela tenta ser benéfica. Para quê? Para que aquele tecido ele não seja destruído. Porém, muitas vezes ela começa a ser uma lesão pré-cancerígena. Então, a gente tem a mudança de um tipo celular por outro para que se tenha o suporte do estresse. Eu tenho uma reprogramação de células progenitoras locais que dizem assim, opa, esse tecido que antes era simples, ele precisa se tornar estratificado porque eu tenho um estresse maior. Qual é o benefício? Eu preservo a população daquele tecido, mas qual é o malefício? Eu tenho uma perda da função do tipo celular perdido, que não volta mais, e ela predispõe à displasia. Então, a metaplasia, ela não é um câncer, ela é uma lesão pré-cancerígena, e ela é o primeiro passo para que essa lesão pré-cancerígena aconteça. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, essa tabelinha é da aula do Dr. André, que não é professor de vocês, mas vocês vão ver ele semestre que vem no S3. Aqui ele bota as metaplasias de cada tecido principal. Na via aérea, eu tenho o epitélio colunar ciliado, que se torna escamoso pelo cigarro, poluição, aspiração tóxica. O urotélio vesical, que antes era um epitélio de transição e se torna escamoso, às vezes por cateterismo, cálculos vesicais. No esôfago, que antes era escamoso e pavimentoso, agora ele é colunar glandular, quando o paciente tem muito tempo de refluxo, que a volta do ácido pede um tecido mais, entre aspas, forte. O colo uterino, que antes era glandular e se torna escamoso por alteração do pH na vagina ou por infecção do HPV. E o músculo, quando eu tenho um processo de ossificação nos sítios de fratura. Bom, aqui, eu acabei repetindo, né? Mas, enfim. Aqui a gente tem isso aqui, eu peguei do slide de vocês da aula do Goberland. A gente tem a metaplasia epitelial. Antigamente, eu tinha esse epitélio do sistema respiratório, que é pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mas que por algum motivo ele sofre essa metaplasia escamosa que eu falei para vocês. Pode ser pelo cigarro, pode ser pela poluição, pode ser pela aspiração tóxica. E isso faz com que a gente tenha a perda da produção de muco, a perda dos cílios, que são justamente para varrer esse epitélio. E, consequentemente, isso tem muitos malefícios para o indivíduo. Aqui um outro casinho para vocês, da metaplasia escamosa, né? A gente tem que lembrar do HPV. Colo do útero, oi, pode falar. Eu queria só perguntar se esse epitélio volta ao normal, porque eu botei uma anotação aqui no resumo da aula, desse exemplo do fumo, eu coloquei assim, no fumo, o ar quente que entra atinge o epitélio respiratório superior, que não está acostumado com calor. Na exposição, ele sofre metaplasia. E parando de fumar, esse epitélio volta ao normal. Então, tá errado? Não. Às vezes, a metaplasia epitelial ela pode ser reversível quando o estímulo que causou a mudança é removido. Porém, nem sempre a gente tem a restauração original das células. Ele pode reverter, mas não vai ser 100%. Ah, entendi. Obrigada. Certo? Se a gente tirar o estímulo, ela pode sim reverter, mas nem sempre aquela célula ciliada ela vai voltar a ser 100% a função dela. A produção de muco vai ser como era antes, certo? Até porque a gente já mudou aquele tecido. Tá bom, obrigada.
Por nada. Metaplasia escamosa. Eu tinha falado para vocês do HPV, certo? É só para a gente lembrar que o epitélio glandular, agora ele vai ser substituído por um epitélio escamoso. Isso aqui também não é na aula de vocês, mas só para a gente lembrar, né? Metaplasia intestinal, vocês vão ver esse semestre que vem, que a gente tem a doença do refluxo esofágico. E quando a gente tem essa metaplasia no esôfago pelo refluxo, a gente chama de esôfago de Barrett. Tem um grande risco de malignização. Bom, e para a gente entender a parte final da nossa aula, é essa parte de envelhecimento celular. Então, o envelhecimento celular, ele é resultado de um declínio progressivo do tempo de vida das células e da capacidade dessas células funcionarem. Ela está relacionada a vários fatores genéticos e tem danos ao longo do tempo. Então, existem vários mecanismos de envelhecimento. O primeiro deles é o relógio genético biológico. A gente sabe que todas as nossas células têm um período de senescência, que é caracterizado pelo encurtamento progressivo dos telômeros, que, consequentemente, vão causar a parada do ciclo celular. Então, isso vai impedir a geração de novas células para substituir aquelas que foram danificadas. E qual é o grande chave disso? É esse relógio genético que a gente tem o encurtamento dos telômeros. A segunda coisa que a gente tem é o acúmulo de radicais livres. Com o aumento da nossa idade, a gente tem o acúmulo de radicais e a redução de antioxidantes que vão causar danos ao DNA. E isso vai contribuir para quê? A apoptose celular, redução da resistência celular e até mesmo redução da sobrevivência de tecidos e células. E isso vai acelerar o que a gente chama de envelhecimento. E terceiro, queria relembrar para vocês a função dos telômeros. Os telômeros, eles são sequências curtas de DNA que estão na extremidade dos cromossomos. E isso é essencial para garantir a completa e correta replicação celular. Se eu tenho diminuição dos telômeros, consequentemente, eu tenho perda da proteção do cromossomo. Então, um encurtamento do telômero, ele compromete a proteção das extremidades dos cromossomos. Então, isso leva a uma senescência celular, porque a célula perde sua proteção de multiplicação. Existe uma enzima, que é a telomerase, que ela pode adicionar nucleotídeos aos telômeros, ou seja, ela recupera os telômeros. E ela ajuda a manter o comprimento do telômero e a função dele, que é a proteção. Porém, a atividade da telomerase, ela é muito limitada em várias células. A gente sabe que as neoplasias, elas têm uma telomerase mais ativa, porque elas conseguem se multiplicar de maneira indeterminada. O encurtamento do telômero ao longo do tempo, ele vai promover o quê? A parada do ciclo celular. E, consequentemente, ele vai comprometer a capacidade das células se dividirem. E isso vai resultar no processo de envelhecimento, que cursa com a perda da capacidade de regeneração tecidual. Bom, aqui eu fui falando, nem mostrei para vocês, mas o relógio genético biológico, né? Esse processo de envelhecimento associado à senescência das células, que cada célula possui. E é justamente relacionado com o encurtamento desses telômeros. Eu tenho um acúmulo de radicais livres que causam danos ao DNA e às células. E aí, queria saber, vamos fazer as questões. Eu separei 3 questõezinhas para vocês. Foi uma prova que eu peguei com a representante, ela mandou lá um compilado e eu cacei 3, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, até mesmo de outros, vocês podem também mandar, certo? Vamos fazer aqui, então, a primeira, né? A morte celular pode ser relacionada à redução da demanda sanguínea e energética para um grupo de células e tecidos. Partindo desse princípio, assinale a alternativa correta sobre esse processo. A redução do fluxo sanguíneo para um tecido normalmente está associada a processos de hipertrofia seguido de morte celular programada. Letra B. A redução do fluxo sanguíneo para um tecido normalmente está associada a processos de hiperplasia seguido de morte celular programada. Letra C. A redução do fluxo sanguíneo para um tecido normalmente está associada a processos de atrofia seguidos de morte celular programada. Letra D. O aumento do fluxo sanguíneo normalmente está associado a um processo de atrofia seguido à morte celular programada. E letra E. Aumento do fluxo sanguíneo para o tecido normalmente está associado ao processo de morte celular programada seguida de atrofia. E aí, o que vocês acham que é a resposta?
Alguém? C. Muito bem. Por que é a C? A letra A está falando que a hipertrofia está relacionada a uma redução do fluxo sanguíneo, o que é falso. A hipertrofia, ela é o aumento do tamanho das células, então eu preciso ter, consequentemente, um aumento desse aporte sanguíneo, certo? A letra B fala que a hiperplasia é o aumento do número, que ela é relacionada a um processo de redução do fluxo sanguíneo. O que não é verdade, porque a hiperplasia ela é o aumento do número de células em resposta a estímulos do crescimento, então requer também um fluxo sanguíneo adequado. A letra C, corretíssima. Quanto menos aporte sanguíneo eu tenho, consequentemente, menor vai ser o tamanho da minha célula, tem uma diminuição das proteínas, então a letra C está correta. E a letra D fala que o aumento do fluxo sanguíneo, a letra D não, a letra E, né? A letra E fala que o aumento do fluxo sanguíneo para o tecido normalmente está associado a um processo de morte celular programada, seguida de atrofia. Não faz sentido. Quanto mais sangue eu tenho, menor vai ser a minha chance de atrofiar, porque eu estou dando suporte e nutrição para aquela determinada célula. Questão 2. Vamos lá. Vamos aquecer aqui. Questão 2. Sobre o mecanismo de adaptação celular, considere as assertivas abaixo. 1. A hipertrófica normalmente está associada à redução do tamanho celular e da função do tecido. Porque as células com baixa capacidade de proliferação, quando submetidas a alta carga de demanda metabólica, sofrem hipertrofia. E aí, qual vocês acham que é a certa? A, B, C ou D ou E? Muito bem, letra D. Por que a 1 é falsa? A hipertrofia, ela refere-se ao aumento do tamanho das células e da função do tecido, e não da redução. Se esse enunciado estivesse se referindo à atrofia, ele estaria completamente certo, porque a atrofia normalmente está associada à redução do tamanho celular e da função do tecido. E a B e a 2 está verdadeira, né? As células com baixa capacidade de proliferação, quando submetidas a alta carga e demanda metabólica, elas sofrem sim hipertrofia, como por exemplo o músculo. Perfeito. E a 3, para a gente finalizar, acúmulos celulares podem ser observados como fruto da desregulação metabólica de substâncias endógenas e exógenas em tipos celulares específicos. Considere um paciente com esteatose hepática, analise as afirmativas sobre os acúmulos intracelulares nos hepatócitos. 1. O acúmulo de lipídios pode ser devido ao aumento da ingesta de gordura crônica. 2. O acúmulo de lipídios pode ser devido à incapacidade hepática de metabolizar bioquimicamente a gordura. 3. O acúmulo de lipídios pode ser relacionado à desregulação hormonal com o aumento da retenção de gordura. E aí, o que vocês acham? E aí, vamos ver. Perfeito, letra E. 1, 2 e 3. O acúmulo de lipídios ele pode ocorrer sim devido ao aumento da ingesta crônica, certo? Isso vai gerar uma sobrecarga do fígado e vai contribuir para a deposição de gordura. 2, está também certa, né? Porque a incapacidade do fígado de metabolizar essas gorduras corretamente, ela pode ser por condições, por exemplo, de disfunções hepáticas, problemas metabólicos, e isso gera também um acúmulo de lipídios. E a 3 fala das alterações hormonais. Um exemplo de alteração hormonal bem importante é a resistência à insulina, né? Que pode promover o armazenamento excessivo de gordura dentro dos hepatócitos, e isso também contribui para o processo de esteatose hepática. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiquei devendo a dúvida da Ivna, mas eu já vou passar aqui uma mensagem, vou pesquisar. Eu agradeço de verdade a cooperação de vocês nesse sábado. Espero que vocês tenham uma boa prova e a gente também se vê semestre que vem. Na verdade, eu acho que eu tenho mais uma monitoria ainda com vocês, acho que é para S3,
S3T3. E aí, qualquer coisa, vocês podem falar comigo e pedir meu número para as representantes. Um abraço e muito obrigada, viu? Obrigada. Beijo a todos. Boa prova para vocês de 11. Obrigada.